Observa que nós temos, tá, a parte de cima de uma caixa de biscoito, que está no formato aqui de prisma hexagonal. Aqui não está o prisma, aqui já está só a parte de cima da caixa, tá? Só a tampa da caixa. Então, professor, nós temos um formato hexagonal, em que aqui eu tenho um ângulo de 120 graus, sendo formado pelos lados 4 e 4. Nós temos um retângulo aqui no meio, em que a base é 9, mas eu não sei quem é a altura. E como ele quer a área dessa parte de cima, eu vou precisar calcular a área desse triângulo, desse retângulo e desse triângulo. Na realidade, esses dois triângulos são idênticos. Então, se eles são congruentes, eu vou calcular só a área de um e dobrar. Professor, então qual é a área desse triângulo? Muito cuidado, tá? Nós vamos aplicar aqui uma fórmula bem simples de área de triângulo como uma função seno. A área de triângulo vai ser uma função seno para a gente, em que a área do triângulo será um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo que esses dois lados estão formando, sobre 2. Na realidade, você já utiliza essa fórmula e não percebe. Por exemplo, quando você tem um triângulo retângulo e você diz que a área é base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2 é a área desse triângulo. Mas, na realidade, essa área também é uma função seno, só que nós temos aqui, professor, o seno de quantos graus? O seno do ângulo formado por esses dois lados, tá? O seno formado por esses dois lados, que é seno de 90. Só que seno de 90 é o seno máximo. Seno de 90 é 1. Então, se seno de 90 é 1, esse seno não aparece para você quando você pega a base vezes a altura sobre 2. Tudo bem? Então, nesse caso, professor, aqui é geral? É, qualquer ângulo. Basta que eu conheça dois lados e conheça o ângulo formado. Logo, nossa área do triângulo será... Vou calcular a área do triângulo, depois a gente apaga e corre atrás aqui da área do retângulo. Vamos lá? A área do triângulo será um lado, que é 4, vezes o outro lado, que é 4, vezes seno de 120 sobre 2. A área do triângulo, então, será 4 vezes 4 dá 16, dividido por 2 dá 8. O seno de 120, cuidado, tá? Eu não preciso decorar o seno de 120, não. O que eu tenho que aprender são os ângulos de 30, 45 e 60. Eu tenho que saber o seno de 30, o seno de 45, o seno de 60. Aqui o que vai acontecer é uma redução ao primeiro quadrante. 120 está no segundo quadrante. Quando eu faço uma redução ao primeiro quadrante, eu vou bater em que arco que é simétrico a ele, professor? É o 60. Ele é suplementar. A soma deles dá 180. Então, se você pega um ângulo e a soma dele com outro ângulo dá 180, quer dizer que o seno de um é igual ao seno do outro. Então, o seno de 120 ele é igual ao seno de 60. Então, a tabelinha dos ângulos notáveis é muito importante você guardar essa informação e levar para a prova. Qual, professor? Você tem uma tabelinha, tem lá 30, 45, 60, você tem seno, cosseno e tangente. Você lembra que você botava 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, aquela musiquinha te ajuda a lembrar do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. E você tem que lembrar que do segundo quadrante, são os suplementares, eu vou ter uma repetição, vou ter arcos simétricos. Só tem uma diferença no cosseno, porque o cosseno vai ser negativo no segundo quadrante. Mas tudo bem, vai para cá. Seno de 120 será seno de 60. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 8 sobre 2 dá 4. Raiz de 3, só que o raiz de 3 ele considerou 1,7. 4 vezes 1,7. A área do triângulo, então, será 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2 que foi, 6. Então, dá 6,8 centímetros quadrados. Essa é a área dos dois triângulos. A área desse triângulo, centímetros quadrados. Desse outro triângulo, mesma área. Vamos, então, atrás da área do retângulo para finalizar. Para encontrar a área do retângulo, eu preciso da base, que eu já tenho, que é 9. E preciso da altura. Essa altura eu não tenho. Mas eu vou aplicar aqui o que nós chamamos de triângulo egípcio.
É um triângulo muito famoso, muito importante para o vestibular, que é o triângulo que tem os ângulos de 30, 90 e 60 graus. Nós temos o ângulo de 120, mas se eu pegar o 120 e dividir em duas partes iguais, passar aqui a nossa bissetriz, eu vou ter 60, 60. Professor, e se aqui formou 90 graus, nós vamos ter aqui quanto? 30 e 30. Nós temos então 30, 60 e 90, o famoso triângulo egípcio, que me garante o que, professor? Vamos lá. O que eu tenho que lembrar desse triângulo que tem os ângulos de 60, de 30 e de 90? Que se a hipotenusa for 2x, vou ter 2x, você vai entender por quê. Na frente de 30 graus, ou seja, o cateto oposto ao 30 graus, é metade da hipotenusa. É metade de 2x, que é quem? X. E na frente do 60, é a metade da hipotenusa, que é x, multiplicado com raiz de 3. De novo, se eu tenho os ângulos de 30, 60 e 90, na frente do 30 é sempre metade da hipotenusa. Na frente do 60 é a metade da hipotenusa multiplicado com raiz de 3. Como assim, professor? Assim. Se a hipotenusa for 30 metros, na frente do 30 graus, que é o cateto oposto ao 30, será a metade, 15 metros. E na frente do 60, pega a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Muito importante isso. Logo, se nossa hipotenusa vale 4, na frente do 60 é a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Na frente desse 60, metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Logo, a altura é 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. E a base, professor, é 9. Então, achamos a área. A área do retângulo será base 9, altura 4 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então, a área do retângulo será 9 vezes 4 vezes raiz de 3. Nós já calculamos agora há pouco. E deu 6,8. Então, ficamos então com a nossa área total, sendo a soma de 6,8 mais 9 vezes 6,8 mais 6,8. Vamos ver quanto é que dá? 6,8. Mas o 6,8 não aparece duas vezes? Sim. Eu posso dizer que nós temos 2 vezes 6,8 mais 9 vezes 6,8. Assim, a área total. Posso colocar o 6,8 em evidência, professor? Posso. Vai sobrar o 2 daqui e o 9 do outro. 2 mais 9, 11. Então, a área total será 6,8 vezes 11. Lembra o que acontece quando nós temos um número com 2 algarismos multiplicado aqui por 11? Vou esquecer a vírgula por enquanto, depois a gente coloca a vírgula de volta, tá? Um número com 2 algarismos multiplicado por 11, você separa os algarismos. Separa, professor. E no meio coloca a soma, mas tem que tomar cuidado. No meio só cabe um algarismo. Então, se eu tiver 2 algarismos, um deles vai ficar no meio e o outro vai ser somado no que está à esquerda. Quanto é 6 mais 8? 14. Então, o 4 fica no meio e o 1 vai ser somado com o que está à direita, que dá 7. Então, esse produto, que é 6,8 vezes 11, vai dar 748. Só que tem uma casa decimal, então dá 74,8 centímetros quadrados. É a nossa área total. A área total será 74,8 centímetros quadrados.